Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Aqui é o professor Leonardo Bonfim de Física. Vamos para a nossa próxima aula, unidade 3. Agora vamos falar sobre fontes de energia. A unidade 3 e 4 elas estão bem relacionadas umas com as outras, tá? Então, o capítulo 4 a gente vai falar algumas coisas que a gente vai falar de novo, que a gente vai falar agora no terceiro capítulo, mas que vamos ver com algumas diferenças no quarta unidade, tá? Então, primeiro a gente tem que saber o que são fontes de energia. Fonte de energia ela pode ser dividida em dois tipos. Ela pode ser renovável, também conhecido como alternativas, e não renováveis, que são as fósseis ou convencionais, né? Como que a gente consegue identificar? A renovável é aquele tipo de energia que a gente tem como renovar, ou seja, ela tem como você conseguir ela novamente. A não renovável, ela acaba, ela tem uma quantidade limitada. Vamos supor, eu tenho 10 kg de carvão, e se eu gastar esses 10 quilos, acabou. Não tem como eu gerar mais. Ah, professor, mas tem como gerar carvão. Sim, eu dei só um exemplo hipotético, tá, gente? Então, alguns deles, de renovável, a gente tem energia solar, energia eólica, energia hidrelétrica, a energia termoelétrica, dependente do que você vai queimar, e etc. A não renovável são aqueles que temos limitado no planeta. Por exemplo, o carvão mineral e o petróleo, eles não são renováveis porque demora milhares e milhares de anos para formar o petróleo e carvão mineral. Então não tem como a gente fazer isso, né? E também temos o fonte de energia de radioativos. Radioativos também eles não são renováveis. A gente vai ver cada um deles, o motivo de cada um deles, tá? Então, primeiro a gente tem aqui, ó, alguns casos aqui, ó. Esse lado esquerdo são as renováveis e o lado direito aqui são as não renováveis, tá? Então a gente tem aqui a de ondas, né, marés, que não acaba, só se o mar acabar, né? A geotérmica, que a gente usa o calor do centro da Terra, a gente tem o de biomassa, a gente tem a hidroelétrica, eólica, solar, né? E aqui a gente tem a radioativa, que eu falei para vocês, petróleo, gás mineral, carvão e etc. Então, as principais fontes de energia. O Brasil, gente, a principal fonte de energia que é utilizada no Brasil é a fluvial. Fluvial significa que é a de águas, tá? Então, o Brasil usa o maior tipo de energia é hidráulica. Então, é por quê? Porque ela possui um maior potencial energético, tá? E aí ela usa essa energia. Como que a gente usa essa energia? Ela represa a água e aí essa água vai descer nessa represa, né? E aí ela vai girar as turbinas. Esse movimento de girar as turbinas vai transformar a energia cinética, né? Que é o movimento de rotação, transformando em energia elétrica, que aí vai para os transformadores e aí vai para a tua casa, né? Tem umas energias fósseis. A energia fóssil é as origens de petróleo, tá? Para quem não sabe, os petróleos são originados dos dinossauros. Como que acontece a formação do petróleo, né? O petróleo é originado da seguinte forma. Quando todo ser vivo ele entra em decomposição, né? Para formar o petróleo, eles tiveram que cair em um lugar com características específicas. E aí o que que acontece? Esse animal ele morre e está em um ambiente que não tem agentes decompositores. É um lugar muito profundo, tá, gente? Que não é escavado, ele é um buraco, que é no vácuo, não tem oxigênio, e não tem bactérias e não tem fungos que entram em decomposição. Então esse animal fica lá por milhares e milhares de anos, não entra em decomposição. Ah, professor, mas se ele não entra em decomposição, cadê os ossos? Cadê a pele, os órgãos? O que que acontece? Com o passar desses milhares de anos, as ligações químicas que fazem os tecidos do corpo do animal, né? Eles vão enfraquecendo e aí elas vão se separando, formando o petróleo, beleza? E aí a energia fóssil ela é altamente poluente, tá? Porque ela aumenta o efeito estufa, a gente vai ver isso mais na frente. Então vamos lá. Energia solar. A energia solar, galera, é a energia perfeita, tá? Sempre quando eu dou essa aula, eu falo muito da energia solar. Por quê? Porque a energia solar ela tem duas desvantagens, tá? Por exemplo, quando você está em um lugar onde tem as quatro estações bem definidas, por exemplo, que nem nos Estados Unidos, na época que está no inverno, essas placas solares não funcionam. Por quê? Porque elas ficam cheias de neve e ela não absorve o calor do sol, né? Mas aqui no Brasil a gente não tem esse problema, então ela seria
100% viável o ano inteiro. E aí o que que acontece? A energia solar ela tem de dois tipos, tá? Ela tem a placa que só aquece a água, que é a mais barata e mesmo assim é muito cara. É um dos problemas que tem a energia solar é o custo, tá? É muito caro. O segundo é uma mais cara, uma placa mais cara, onde ela tem um gerador. E esse gerador você consegue acender lâmpada, você consegue fazer outras coisas com essa eletricidade além de esquentar a água, tá, gente? Por que que o governo bota tantos impostos na energia solar? Primeiro, o Brasil quer ter lucro, né? Então temos um país bastante corrupto. Se todo mundo, se a energia solar fosse barata, todo mundo ia usar energia solar, as hidrelétricas não iam dar dinheiro e o governo ia quebrar, né? Porque é um jeito que o governo consegue arrecadar dinheiro é através da energia, né? Um jeito de roubar, de certa forma. Então o que que acontece? Energia solar é extremamente viável, gente, até para carros elétricos, tá? Tem países aí na Europa que você estaciona no mercado, eles têm placas solares no estacionamento, você liga na tomada, enquanto você faz compra, você está carregando teu carro. Isso vai acontecer no Brasil? Nunca. Porque, como eu falei, sempre eles querem dinheiro, né? É uma energia extremamente limpa, não tem problema nenhum. Gente, o único problema da energia solar é o custo, tá? Na minha casa não tem, que é um aparelho muito caro. Para você conseguir repor esse dinheiro é em torno de 2 anos, para você conseguir repor o dinheiro que tu gastou na energia solar. Mas vale a pena, gente. É uma energia limpa, você não vai poluir o planeta, você vai estar ajudando depois. Você não vai desfazer de uma casa em 2, 3 anos, né? Então vale a pena investir. Futuramente eu vou investir na minha casa, tá? E aconselho vocês a investirem. É caro, mas vale a pena futuramente, tá? Energia, biomassa. A energia de biomassa, gente, ela é muito utilizada é, em agrícola, tá, gente? O que que a gente faz? Ele é um pouquinho perigoso porque a gente usa o gás metano. O gás metano, gente, é um gás transparente e a chama dele é transparente. Então quer dizer que quando você liga o fogão, né, ele é uma chama azul, mas o GLP, né, que é o gás liquefeito do petróleo, ele é transparente também, mas a gente bota um produto químico e esse produto químico deixa essa chama azul. E aí o que que acontece? Espera aí, gente, só um pouquinho que estou bebendo água. O que que acontece? Ela é muito perigosa. Mas se você manusear ela de forma correta, ela é uma fonte de gás, tá, gente? Você pode fazer lá na tua cozinha usar o gás metano. Como que funciona? Todo alimento, quando ele entra em decomposição, ele libera o gás metano. Só que é o seguinte, quando você faz esse tipo de biomassa, não tem como você calcular o quanto de gás que ele produz. Quando eu estava na faculdade, tinha um grupo de colegas que eles fizeram esse gás. Eles colocaram um container. E aí eles colocaram vários alimentos lá e deixou esse gás sendo produzido. Mas aí eles não tinham controle de quanto gás ia ser produzido e quanto que, se esse gás estava cheio, se estava vazio. O que que acontece? Esse galão inchou, que teve que chamar o corpo de bombeiro porque estava com risco de explosão. Então a gente não sabe se você está produzindo pouco ou muito. Ele é um pouco perigoso, tá, gente? Mas ele é bem tranquilo, assim, se você souber manusear. Ele não é poluente porque você está reaproveitando os alimentos, tá, gente? Vamos lá, próximo. O próximo é a energia eólica, que é o que temos aqui. A energia eólica ele tem dois problemas, tá? Primeiro, ele tem que ter um ambiente plano que venta muito, porque senão não adianta você colocar em um lugar que tem muitas montanhas, ele vai cortar o vento e não vai funcionar. E tem que ventar muito, porque que adianta? Você montar um monte de hélice aqui e não ventar, né? Os dois aqui, né? A biomassa eólica são renováveis, tá? A vantagem é uma energia limpa e inesgotável, né? Ela é renovável. Ela tem alguns problemas ambientais, tá, gente? Que um dos problemas são os ruídos, então tem que ser bem distante de cidades. Imagina, um ventilador faz barulho. Imagina várias turbinas gigantescas dessa, barulho que faz. E outro problema que também traz aqui é para aves migratórias, né? Porque antigamente esse aqui era um ambiente limpo, né? E essas aves, durante milhares e milhares de anos, sempre fazem o mesmo percurso. E aí vocês colocam várias essas torres aqui, eles não sabem que existem essas torres, então podem morrer alguns passos nesse percurso aqui, tá? Não é sempre. É só algum exemplo, tá? Energia nuclear. A energia nuclear, gente, ela é uma energia limpa, mas o seu lixo ele é altamente poluente, porque a gente está mexendo com energia radioativa. Como que funciona? Eu vou ter um tanque de água,
Esse tanque de água, ele vai estar sendo aquecido, aí o vapor vai girar as turbinas e vira energia elétrica, tá? E aí a água volta para o recipiente, né? E a gente tem aqui a troca de água fria, porque essa água é quente, e assim por diante. A gente usa aqui o elemento radioativo. O elemento radioativo é como se fosse o combustível, como se fosse a termoelétrica, mas só que em vez de usar carvão, a gente usa elemento radioativo. O elemento radioativo você usa bem menos quantidade que o carvão. Ele libera muita energia. O problema desse energia nuclear, gente, são dois, né? Se acontecer algum acidente, que nem aconteceu em Chernobyl, já era. Milhares de anos para a gente voltar, dependendo do material radioativo, centenas de anos para a gente voltar a habitar aquele ambiente. E o outro é o lixo nuclear, né? Então, lixo nuclear é extremamente perigoso, porque a radiação, para quem não sabe, ele quebra as moléculas de DNA e aí ele forma câncer, tá? Quem é exposto à radiação libera vários cânceres no corpo inteiro. Energia geotérmica, geotérmica a gente usa isso aqui, gente, em poucos lugares do planeta que tem isso, perto de vulcões. E aí ele libera uma fonte de calor extremamente alta, tá? É muito alta essa temperatura. E aí esse vapor gira as turbinas e gera energia. Então a gente está usando só o calor da Terra, tá? É renovável. A energia gravitacional, que é dos mares, é renovável também. A gente coloca turbinas na água e a maré vai e volta, vai e volta. Esse movimento de vai e volta vai gerando energia, né? Que vai gerando a turbina e gera energia. Qual o problema disso aí, né? Que pode causar de morte de peixe nessa região aqui, né? Que nem eu falei, aqui é um ambiente natural, né? Então pode ter seres vivos aqui. Exercício. Então vamos lá, exercício e vamos acabar a nossa aula, que é bem tranquila, né? Então vamos lá, em que estado se localizam as principais jazidas de carvão mineral no Brasil? Esse é Santa Catarina, tá? Carvão mineral é usado nas termoelétricas, tá, gente? O carvão que é aquele que é não renovável. 2. Sobre a disponibilidade de fontes energéticas. Disponível no Brasil, é verdadeiro afirmar que os combustíveis fósseis como petróleo são explorados exclusivamente no continente. Mentira, né, gente? Que a gente sabe que lá no Iraque, Irã, esses lugares tem muito mais petróleo que aqui no Brasil. Não há produção de energia oriunda da agricultura. Mentira, que a gente tem a de biomassa também, né? A energia nuclear já abastece a maior parte do sudeste brasileiro. Não, gente, é só no Rio de Janeiro que tem energia nuclear, que é a Angra 1, 2 e 3. A maior potencial energético do país tem origem fluvial, correto, que é a energia hidrelétrica que tem no país inteiro. Que é um país onde tem muita água, né, gente? Próxima e última questão. O Amazonas, apesar de ser o rio mais volumoso do mundo, não possibilita a construção de usinas hidrelétricas, no entanto, seus afluentes possuem elevado potencial hidrelétrico porque alternativas cachoeiras localizadas. Vamos lá. Primeiro aqui, ó. É, não foge de grandes rios na margem esquerda e da direita enquanto com o Amazonas. Incorreto. Tanto nos terrenos sedimentares como nos cristalinos, mas apenas terras situadas ao sul do rio Amazonas. Incorreto. C. No contato entre o terreno cristalino mais resistente à erosão e os terrenos sedimentares mais frágeis, tanto no norte e do sul do rio Amazonas. Essa é correta. Essa questão aqui, gente, mais curiosidade, tá? É que eu não tô. Isso aqui eu não vou cobrar para vocês, não. Então aqui é a letra C, né? Aqui é a letra D. E aqui é Santa Catarina, tá? Então, boa noite, fiquem com Deus. Essa foi a nossa aula, foi uma aula mais curta, tá? E bons estudos.